ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo ele mostra que nós devemos imitar a Cristo. Em que sentido? Aí ele fala no sentido de abrir mão de si mesmo, assumir a forma de servo. O que é interessante é isso. Você observa a sociedade e existe as classes, entendeu? Existe a classe, a elite, né? Aí tem classe A, classe... Quando ele diz assim, se esvaziar, é como se alguém lá da classe A, né? Alguém da elite, abrisse mão da sua riqueza e se doasse para fazer parte da classe mais pobre. Isso daí é uma ilustração que não chega nem perto do tamanho que foi a humilhação de Jesus, entendeu? Porque Jesus ele não era simplesmente uma pessoa, um rei humano de glória, mas ele era o próprio Deus que habitava na divindade, entendeu? E se esvaziou daquilo para assumir a figura humana, a forma humana, se tornar um ser humano, e não apenas um ser humano, mas um ser humano escravo, que veio ali servir, que veio ali se entregar, se doar. Aí aqui nessa passagem que a gente lê diz assim: tenha em vós também esse mesmo sentimento. Vocês têm esse sentimento? O que vocês acham? Eu gostaria de ter de se esvaziar de si mesmo, de abrir mão. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco. Olha, veja só. O que você quer na igreja? Qual é o motivo pelo qual você vem à igreja? Aqui tem algumas respostas que as pessoas dão, né? Algumas pessoas vêm para a igreja para ser curado. Outras pessoas vêm para ser abençoado. Outras pessoas vêm para conseguir uma noiva. Ou um noivo, né? Algumas pessoas estão desempregadas e querem vir para a igreja conseguir um emprego. Algumas pessoas estão pobres e querem enricar e vêm para a igreja para enricar. E algumas pessoas vêm para a igreja para esconder os erros, esconder os pecados. É um lugar, né, apropriado para isso, que você esconde, fica com a aparência de crente, né, mas escondendo os crimes, os erros, a maldade. Então, esses são os motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja. Agora eu quero perguntar a você, e você? O que é que leva você a vir à igreja? Já parou para pensar? Num sentido bem amplo, geral assim, você observa que a grande maioria das pessoas, elas vêm para a igreja porque está precisando de algo. Ou seja, porque precisa receber algo. E quase todo ser humano, ou todo ser humano, tem alguma necessidade, não é isso? As pessoas, não todas, mas a maioria, só procuram uma igreja quando estão com algum problema. Quem está com saúde, com muito dinheiro no bolso, emprego, com sucesso nos relacionamentos, na família, dificilmente vai à igreja. Isso é verdade ou não? Ou não? E existem pessoas que não irmã está falando aí, que mesmo morrendo não vêm na igreja de jeito nenhum, né? Não quer saber de jeito nenhum, né? Só que você pode observar que a própria religião hoje, ela oferece uma igreja assim, que satisfaça a necessidade do povo. Entendeu? A própria religião, ela procura exatamente fazer, ela não chama alguém
venha para a igreja estudar a Bíblia. Ela não chama assim. Ela diz, venha aqui conseguir seu marido de volta, né? Venha aqui atrás da sua cura. Quer dizer, aquilo ali vai atraindo a pessoa pela necessidade que a pessoa tem. Aí você pode pensar, não, mas isso daí é uma coisa boa, porque a pessoa vai resolver o problema. Por um lado né? Mas por outro é o quê? Você está atraindo para a igreja apenas pessoas com interesses materiais, com interesses individuais, com interesses pessoais. Aí aqui, mais uma vez, eu volto à pergunta aqui. Qual deve ser o nosso interesse em vir à igreja? Vamos se aprofundar mais no estudo para a gente entender isso. Quais são os motivos corretos para alguém estar na igreja? Quando eu falei sobre isso aí. Quando eu me batizei na igreja, na época, tinha uns colegas meus que eles me perguntavam, né? Se na igreja tinha muita mulher. Eles queriam namorar. Quer dizer, esse era um dos motivos pelos quais ele queria vir na igreja, né? Mas quais são os motivos corretos para a gente vir na igreja? E quais são os motivos corretos para a gente querer ir para o céu? Pensa aí com você, né? Por que eu quero ir para o céu? Por que eu quero ir para o céu? Qual é o motivo certo para ir para o céu? Porque eu quero viver eternamente. Porque eu não quero morrer mais. Será que são esses os motivos? Porque o céu é onde a gente vai ter vida eterna. Sabe qual é o principal motivo pelo qual eu e você devemos ir para o céu? É para que Deus seja honrado. Ou seja, o motivo principal não está em nós, está em Deus. Em nosso interesse, em nosso desejo em que Deus seja honrado. Porque quando você rejeita, né, ou você desperdiça a vida e não vai para o céu, aquilo ali, de certa forma, você está negando a Deus e negando o poder de Deus. Quando você acredita que Deus lhe salva e você está lá, então ali você está honrando a Deus. De certa forma, você está provando para o universo que Deus é bom, entendeu? E você está se colocando do lado dele. Observe que esse motivo não é um motivo egoísta. É um motivo que não está centrado em você, está centrado em Deus. Esse deve ser o principal motivo. E esse deve ser o principal motivo também pelo qual a gente vem à igreja. Se eu venho na igreja só pedir oração, se eu venho na igreja só, como é que a gente pode dizer assim, receber. Só receber. Então a igreja está funcionando basicamente como o quê? Um hospital, como um clube no qual você é associado e você vai lá receber os benefícios, né? Como o governo, que você faz parte da sociedade e você vai lá usufruir dos benefícios que o governo lhe oferece. A igreja não é assim. Como a gente falou aqui no versículo inicial, nós devemos imitar Cristo. Ou seja, nós devemos ter uma atitude diferente. Uma atitude diferente em que sentido? No sentido de, ao vir à igreja, é exatamente o que fala aqui, ó. O que de fato eu e você deveríamos querer na igreja. Mateus 20, 28 diz isso aqui, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você vem para a igreja, você está pensando mais em dar ou em receber? Só que em que sentido é assim? Olha, preste bem atenção. A igreja tem o que fazer ou não? O que é que vocês acham? Você na igreja que tem o que fazer ou não? Tem algumas coisas para fazer que você poderia fazer aqui na igreja? Ou não? É nesse sentido. Nesse sentido, a pessoa vem para a igreja, aí de repente eu chego para a pessoa e digo, fulano, vamos me ajudar aqui a fazer tal coisa. Aí a pessoa diz, não posso não, tem tempo não sei não.
É nesse sentido, tá entendendo? O que você vem fazer na igreja. Eu vou mais uma vez reajustar, né? O que é que você prefere mais? É você ficar assistindo ou participando? É nesse sentido, entendeu? Nesse sentido que Jesus falou aqui. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Porque você observa, não é só igreja pequena, igrejas grandes, muitos membros mesmo. Existe a demanda da igreja, entendeu? Porque tem os ministérios. Cada igreja tem um ministério. Tem o ministério das crianças, tem o ministério das mulheres, tem o ministério dos jovens, tem o ministério dos anciãos, tem o ministério da música. Observe o tanto de ministério que tem, são apenas alguns que eu falei, entendeu? Aí alguém chega lá e diz, olha, fulano, vamos ajudar no ministério da música. Hoje eu estou trabalhando, não posso não. Eu estou muito ocupado, não posso não. Nós fomos para uma igreja lá em João Pessoa, que eu acho que essa igreja tem uns 500 membros. E é do mesmo jeito. O meu sobrinho foi morar lá e aí chamaram ele para participar lá, para botar a mulher para cantar, porque os irmãos da igreja mesmo não querem fazer nada. Eles querem só assistir. Só assistir. E esse é um sentimento natural do ser humano, entendeu? O ser humano, ele não quer perder o seu conforto. Eu quero que você pense bem aquele versículo que a gente leu no começo lá. Cristo existia em forma de Deus aonde? No céu. Aí diz que ele fez o quê? Esvaziou-se e desceu de lá e assumiu a forma de servo. É mais ou menos isso, entendeu? O que era mais confortável para Cristo? Não era ele ficar lá? O que é mais confortável para nós? Não é a gente continuar levando a nossa vida ali sem nenhum tipo de compromisso? Porque o compromisso é o desafio, não é? As pessoas não querem compromisso com Deus. Elas querem só dizer que são chamadas por Deus. Não, eu quero dizer que eu creio em Deus, vai Deus. Aí quando Deus diz assim, não, vamos fazer tal coisa por mim, aí diz, não, eu não posso não. Não tem tempo não. E isso daí, irmãos, é como falando para vocês, né? É uma realidade na minha vida e na vida de todos nós. E para que a gente entenda isso, que Deus nos chamou para servir, não para ser servido, a gente tem que encarar o desafio. Seja ele qual for. Seja um desafio na nossa vizinhança, né? Ajudando quem precisa, ou seja um desafio também na igreja. E poucos de nós a gente abre o pensamento para isso, porque a gente acredita que o trabalho da igreja deve ser realizado pelo pastor, não é isso? Deve ser realizado pelo pastor, por quem está lá. Só que a igreja, quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Algumas pessoas às vezes chegam na igreja e dizem, essa igreja está muito desanimada. Ela está dizendo o quê? Está dizendo que ela está desanimada. Porque nós, eu e você, nós precisamos ser a solução para o problema que a gente vê. A gente precisa ser a solução para o problema que a gente vê. E quase sempre o ser humano ele faz assim, ele identifica o problema, mas ele coloca o problema para outra pessoa resolver. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Certamente existem muitas coisas que eu e você não nos identificamos na igreja, né? Mas quanto mais você rejeita o trabalho de Deus, menos você vai se identificar com o trabalho da igreja. Sabia? Eu desde que eu me batizei na igreja, que um irmão me chama para pregar, né? Me chamava para pregar. Se eu chamasse você Gil, ou você Glauciano,
ou você, Alda, se eu chamasse você para pregar quarta-feira que vem, você ia dizer o quê? O que é que você me responderia? Você responderia, todos vocês responderiam assim: eu vou agora, pode me chamar que eu vou, né? Vou me chamar agora que eu vou. Mas eu quero que vocês me digam, quando o irmão lá me chamou para pregar na quarta-feira, você acha que eu disse o quê? Eu disse a ele exatamente o que você falou aí. Você deve chamar quem sabe. Entendeu? Você deve chamar alguém que já entenda. Eu não sei. Mas aí o que foi que eu fiz? Aí o irmão disse: não, mas você pode estudar e se esforçar que você consegue. Aí eu disse: pô, mesmo sem saber eu vou lá, né? Aí eu fui, aí já passei. Como eu fui o único, porque eu fui um dos poucos que aceitei o desafio. A maioria não aceita nem pegar na Bíblia para pregar, né? A maioria. Por quê? Porque ela é confortável dizer não, entendeu? Como Jesus. Era confortável para ele ficar lá no céu. É desconfortável você encarar um chamado. É desagradável. Nós só gostamos, irmãos, de coisas que nos tragam facilidades, vantagens. O ser humano é desse jeito. E o trabalho da igreja, ele é 100% voluntário. E 100%... Ele é 100% serviço. Serviço, entendeu? Serviço. Aqui, olha, a gente tem inúmeros, como eu falei para vocês, né? Inúmeras necessidades do trabalho da igreja. Precisa de pessoas para tudo. Agora, imaginei para vocês, né? Nós precisamos aqui de uma pessoa para todo culto, simplesmente ficar aqui no som, colocando as músicas, entendeu? Colocando as músicas e olhando os microfones, fazendo o trabalho aqui do som. Nós precisamos de uma pessoa para isso daí. Aí eu pergunto, quem é que aceita esse desafio de colaborar aqui com o som? Aí a pergunta gera um impulso, entendeu? A maioria das pessoas vai ficar o quê? Com o pé atrás, né? Eu não, é bom fulano, bota para fulano, bota para ciclano. É desse jeito o trabalho da igreja, entendeu? Não, qualquer pessoa pode, mas no sentido geral. Qualquer pessoa pode, assim, qualquer pessoa que souber pode. Aí, eu estou citando apenas um exemplo, né? Aí eu digo, por exemplo, o caso da, como é que chama? Da limpeza, né, irmão? Outro caso da limpeza da igreja. Eles vão estar precisando de uma pessoa para limpar a igreja aqui em tal dia. Na sexta, na quarta ou no domingo. Esse é o ponto. Aí eu chego para o irmão, aí eu digo: ó, irmão, o trabalho da igreja é assim. Aqui, olha, tem a pessoa precisando do som, para ficar no som. Tem uma pessoa para cantar. Tem uma pessoa para limpar a igreja. Aí, quando a pessoa fala assim, a pessoa sempre vem com excusa, né? Mas se ao eu falar assim, eu digo assim: Gil, por exemplo, olha, nós estamos precisando aqui de uma pessoa para ficar no som, e cada culto que ele vier, a gente vai dar R$50. O que é que você acha? Exemplo, se eu falasse isso na igreja, eu pergunto a vocês, isso motivaria as pessoas ou não? Uma vez, irmãos, o desafio é exatamente esse, olha. É exatamente esse. Por exemplo, a gente, por exemplo, tem um irmãozinho ali no sítio, em São José do Belém, né? E a casa dele fica a 6 quilômetros da igreja. E ele vai a pé, Gil, para a igreja. A gente, agora, faz pouco tempo, agora ele conseguiu comprar uma moto, né? Mas a gente teve um tempo lá que a gente também ia para lá, ia para casa dele, e a gente ia a pé, a gente via a distância. Não sei se tu já foi lá, né? É longe, viu? É longe o desafio, grande. Só foi uma vez, não aguentou não, né? Aí como eu estou falando para vocês, né? A gente tem mil razões para dizer. Por exemplo, ele podia dizer assim: não, eu não vou não, é muito longe. Eu não aguento não, que nem a irmã Vera está dizendo. Eu estou com a dor na perna aqui, aí Deus entende, que é longe, né? Não tem para que eu ir. Deus entende, eu vou para quê? Só que ele acostumou-se aí, entendeu? Acostumou-se aí.
E o ser humano, como eu estou falando para vocês, é interessante nesse sentido. Mas quando diz assim, é o dia do pagamento, é 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros de distância. Aí ele vai bem cedinho, entendeu? E chega lá. Mas fulano, tu não estava doente? Estava, mas fiquei bom. Melhorei. É nesse sentido, irmãos, que eu estou falando aqui. O ser humano, quando é na hora de servir, porque servir é isso. É você dar sem receber nada. Servir é isso, entendeu? Mas quando é na hora de você servir pensando em algo, aí você tem outra, né? E exatamente foi esse sentimento que moveu Cristo. Porque ele disse assim, eu vou descer do céu e vou morrer pelo ser humano. O que é que eu vou ganhar com isso? Ganhar uma surra, ganhar uma paulada, ganhar chicotada, entendeu? Nós no lugar deles iríamos, mas aqui está dizendo o quê? Que Cristo veio para ser servido, não. Veio para servir e dar a sua vida. Aí lá em Filipenses, lembra de Filipenses? Diz que haja também em vós o quê? O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Isso é uma coisa natural do ser humano? Não. Mas o que eu estou procurando enfatizar aqui para vocês é exatamente isso, que nós precisamos buscar em Deus esse despertamento, essa necessidade. Por nossa própria natureza, nós vamos dar desculpas. Como eu falei para vocês, né? Eu acho que foi uns, deixa eu ver, 2005, 14 anos atrás, né? 2005, 2015, 10, né? 2019, 14. Quando o rapaz me pediu para pregar, eu disse, não sei não posso não. Mas aí eu me senti nessa necessidade, entendeu? Não, Deus está me chamando, então eu tenho que fazer. E se Ele está me chamando para servir, é por isso. Mas dentro de mim havia aquela recusa, entendeu? Como todos nós temos, as desculpas, a recusa. Não, eu não sei. Isso aí é o pastor que tem que fazer, entendeu? É o pastor que tem que... Não, isso aí é o irmão fulano que já prega há muito tempo, deixa ele lá. Aí se eu fizesse isso, onde eu estaria hoje? Eu estaria no mesmo lugar. Assim, eu não teria desenvolvido... eu tinha medo até de ficar em pé, de lá de falar, né? Quando chegava na sala de aula, o professor dizia assim, levanta a mão ou fica em pé. Aí eu ficava, não vou levantar não. Aí o fato de eu aceitar o desafio de pregar, entendeu? Pouco a pouco foi me ensinando a vencer. Porque exatamente esse, o desafio do serviço é esse, ele lhe desenvolve. Deus lhe concede a oportunidade para isso, para lhe desenvolver. Quando você encara o desafio, né? Mas é desconfortável você encarar o desafio. Porque não é da natureza humana. Você imagina aí por esse texto aqui que diz, quantos de vocês estariam aqui na igreja, mesmo que nunca fosse curado, nem você nem ninguém da sua família? Que nunca fosse abençoado, nunca recebesse bênção nenhuma de Deus. Sim, quantas pessoas ficariam aqui na igreja? Se nunca conseguisse casar, como está dizendo aqui, né? O marido que procura casar. Aí eu fico pensando, quantos de nós são assim? O que é que vocês acham? Quantos de nós são assim? Que viriam, mesmo que nunca encontrasse aquilo que está buscando. Porque você pode observar, eu não sei aqui, mas a maioria do mundo religioso aí, as pessoas elas estão numa igreja procurando água, não encontram, vão para outra. Entendeu? Não encontram, vão para outra. Não encontram, vão para outra. Aquela igreja não tem milagre não. Aquela igreja não tem isso não. Aí vai para outra. Estão sempre assim. Quando você vai ver o povo de Deus, ele tem exatamente uma abordagem inversa a essa. Eles não estão pensando, olha, eles vêm para a igreja, às vezes você vem para a igreja, às vezes eu tenho que pedir oração. Olha, eu tenho que pedir oração porque o fulano está doente, meu menino está doente, fulano está desempregado, irmãos, ore por mim para resolver isso aqui. Essa é uma atitude, né? Uma atitude comum, natural do ser humano. Uma atitude incomum. A pessoa está desempregada, a pessoa está doente, a família está doente, mas ela vem para a igreja e diz, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que é que o Senhor quer que eu faça, porque eu vim aqui para te servir. Isso daí, irmãos, para Deus vale mais do que qualquer tesouro, sabia? E é exatamente isso daí
que o povo de Deus faz no tempo do fim? Porque todas as pessoas passam por problemas, mas nem todas as pessoas estão dispostas a servir a Deus. Elas querem apenas que Deus resolva os seus problemas. Não querem ajudar a resolver os problemas de Deus. Mas Deus tem problema também? O que é que vocês acham? Ou Deus não tem problema? Qual é o problema de Deus? O problema que Deus tem? O problema de Deus, irmãos, é Ele vencer. O problema que Deus tem é exatamente ter você como filho dele. Ele está lhe chamando sempre para que você venha servir a Ele. E quando você aceita, então aí você está dizendo, ó Deus, esse problema o Senhor está resolvendo. Mas quando você pensa só em si, que você pensar em si, quanto mais você pensa em si, mais necessitado você fica. Mais coisas aparecem, entendeu? Mais coisas aparecem. Aí a lista vai só aumentando, vai só aumentando. E não foi isso para que Deus nos chamou. Não foi para viver com a vida cheia de problemas que Deus nos chamou. Mesmo com a vida cheia de problemas, Deus espera de eu e de você serviço. Sabia? Deus espera de mim e de você serviço. Mas poucos estão dispostos a servir. Aqui nesse quadro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Esse quadro aqui, ele mostra os lugares onde a igreja é maior. O primeiro lugar é aonde? Na Índia. O segundo é no Brasil. O terceiro é nos Estados Unidos, tá vendo? Aí logo depois vem os países da África. A Zâmbia, o Quênia, o Zimbábue, Ruanda, o Congo. Ou seja, das 10 nações onde a igreja é mais forte, parece que é 5 são na África, ou seja, um lugar muito pobre. Onde as pessoas são extremamente pobres, mas ao mesmo tempo as pessoas estão extremamente dispostas a servir. E por isso que a igreja ali cresce. Então a igreja ela só cresce quando o grupo de pessoas dispostas a servir servem a Deus. Quando a igreja tem um grupo de pessoas que querem só assistir e só uma pessoa serve, o pastor ou o líder, não tem como a igreja crescer, porque tem apenas uma pessoa servindo. Um grupo de pessoas servindo, a tendência maior é que ali cresça. O mundo dorme nas trevas, enquanto a igreja dorme na luz. Aqui tem uma pergunta para você refletir, né? Irmãos, por que você não prega mais? Por que você não canta mais na igreja? Por que você não evangeliza mais do que já evangeliza, entendeu? Por que você não dá estudos bíblicos? Por que você não abre um pequeno grupo na sua casa? Para todas essas perguntas aqui, sabe qual é a resposta comum? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Que é a pergunta que todos nós damos. Quando o anjo apareceu para Maria, ele chegou para Maria e disse: você vai ser a mãe do Filho de Deus. O que foi que Maria disse? Se eu não sei, não foi o que ela falou? Eu não sei como é que vai ser isso. Como é que vai ser isso? Ela não disse assim, não foi? Eu não explico como é que vai ser isso. Aí o anjo disse: não se preocupe. O que Deus disse, Ele vai fazer. Mesma coisa esse daqui, irmãos. O que Deus lhe manda, Ele faz. Qualquer pessoa pode fazer. Basta que busque a Deus. O interessante é que a pessoa não quer o que? Fazer o que Cristo fez. Esvaziar-se de si mesmo e servir. A pessoa só quer ser servida. E é exatamente essa mensagem nesse foco. É uma mensagem para mim, para você, para cada um de nós, porque todos nós necessitamos despertar. Somente quando a gente servir a Deus é que a gente pode ter experiência cristã na nossa vida, sabia? Enquanto você estiver pensando só em ser servido, a sua vida não tem crescimento. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la novamente. Aqui em Apocalipse 12, verso 11, fala exatamente aquilo que eu estava dizendo a vocês. No tempo do fim, o povo de Deus venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de quê? Mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. Essas pessoas, elas vão estar enfrentando no tempo do fim perseguição, desemprego,
Não, você é dessa igreja, então você perdeu o emprego. Se você quiser trabalhar aqui, você tem que sair dessa igreja. Ela dizia, pronto, eu não quero um emprego não, eu vou ficar com a igreja, eu vou ficar com Deus. De 100, de 1000, você tira um que faz isso, sabia? Mas essas são pessoas, porque elas são o quê? Elas não amam a própria vida, elas amam quem? A Deus. Oh Deus, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou sofrendo, mas o Senhor está me chamando e eu quero te servir. O Senhor me chama para te servir, eu tenho que te servir. Seja eu quem for, esteja onde estiver, é para isso que o Senhor me chama, para servir. Esse é o mesmo sentimento que há em Cristo, servir. É um sentimento que será encontrado na vida daqueles que viverão nos últimos dias da terra. Que abre de mão de tudo, entendeu? Abre de mão dos seus bens, do seu bem-estar, para viver o ideal de Deus. A gente pode desenvolver mais esse assunto. É uma coisa que eu tenho que compreender, porque eu sinto muitas vezes Deus me chamando cada vez para servir mais. Mas o conforto que a gente vive nos impede. Porque a gente quer viver ali, né, tranquilo, não quer viver com responsabilidade, não quer ter compromisso. Acha que está tudo bem, que a gente já crê em Deus, já está com a Bíblia, está bom demais, né? Mas quanto mais a gente aceitar o desafio de Deus, mais a gente cresce. Quanto mais a gente dizer sim para o chamado de Deus, mais Ele nos desenvolve. Espero, irmãos, que nós tenhamos entendido bem isso. Como o horário já está avançado, eu quero convidar os irmãos para a gente orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós concluímos mais uma programação aqui na igreja, no culto de oração da quarta-feira. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estiveram presentes aqui e ainda estão. E que o Senhor nos ajude a seguir o Teu exemplo, ó Deus, de serviço, de entrega, de submissão. Há uma grande necessidade, ó Deus, na Tua obra, de, como o Senhor mesmo falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles dispostos a doar-se, a fazer algo por Ti. A maioria prefere esperar. Assim somos nós, ó Deus, seres humanos. Nós precisamos mudar, melhorar, nós precisamos aprender com o Teu exemplo, aprender como devemos servir ao Senhor realmente de coração. Fazer aquilo para o que o Senhor nos chama. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê motivação, porque necessitamos muito, Deus, porque nós somos muito afetados pelo desânimo ao nosso redor, a falta de compromisso. E somente o Senhor pode nos motivar com o Teu amor, com o Teu sacrifício, a seguir em frente na nossa caminhada, procurando crescer, procurando fazer aquilo que o Senhor nos manda. Vem nos dar um restante de noite na Tua presença, um restante de semana também, na Tua paz, na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.